Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vamos apresentar agora mais um episódio do tema Jordão Eficiência. Hoje vamos falar de gestão de energia, uma passada rápida sobre as técnicas e as possibilidades de economia quando você implementa um simples sistema de gestão de energia. Vamos lá para a apresentação. Dando continuidade aqui na apresentação, nós vamos falar hoje desse episódio 2 de gestão de energia, como eu já falei. A gente pode fazer uma primeira pergunta, Se eu não tenho uma formação técnica nessa área, O que eu posso fazer no meu dia a dia para já ir adiantando um processo de gestão de energia? Óbvio que o projeto de gestão de energia ele requer uma avaliação técnica detalhada. Existem técnicas que você pode utilizar para adotar um sistema desses de uma maneira mais interessante, mais profissional. Isso a gente vai falar lá na frente em outros episódios, Temos técnicas chamadas, por exemplo, MTR, que é Monitoring, Targeting Report. Você monitora, coloca sua meta, seu alvo e fica reportando essas economias. Mas isso é assunto para um episódio mais avançado. Nós vamos falar sim aqui no básico, do que você pode fazer no dia a dia já para ir adiantando, já para ir economizando antes de implementar um sistema desse de grande porte com a tecnologia mais avançada. A gente separou aqui 4 itens que você precisa saber. Primeiro, entender sua conta de luz. Você paga a sua conta de luz, você precisa entender o que vem, as informações que vem nessa conta. Acompanhar o consumo, também é importante, você fazer um acompanhamento do consumo para ver como é que ele varia ao longo do tempo, se não varia, deveria variar ou não deveria. Correlacionar o consumo com alguma variável independente, isso a gente vai explicar rapidamente aqui. Isso é basicamente a base daquele sistema avançado que eu comentei do MTR. E gerenciamento de equipamentos e espaços. Existem coisas ações que você pode tomar imediatamente, metodologias simples que você pode implementar que você consegue reduzir o seu consumo de energia e evitar desperdício. Vamos falar primeiro aqui rapidamente de entender a sua conta de luz. O que eu preciso saber? Você basicamente só sabe da sua conta de luz, o valor que você vai pagar em reais e a data de vencimento. Basicamente isso é uma informação que praticamente todo mundo conhece. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque é um tema muito simples, mas você tem várias cartilhas que explicam o detalhamento da conta, o que vem em cada conta. Para consumidor de baixa tensão, existem muito poucas informações técnicas que você precisa absorver para poder entender a conta. Basicamente é seu consumo, quanto você consumiu no mês, e qual o valor da tarifa que você vai pagar, e o valor total, data de vencimento. Para consumidores de baixa tensão, esse processo é mais simples. Para o consumidor de média e alta tensão, a gente vai ter um outro episódio que vai explicar isso com mais detalhes. Aí você tem várias variáveis que compõem a conta de energia. Mas para um consumidor residencial, um consumidor de baixa tensão, essas cartilhas são suficientes para você entender basicamente o que vem na sua conta. E uma das oportunidades que você pode usar para consumidor de baixa tensão é você mudar a sua tarifa para a tarifa branca. Hoje, se você não fez nada até então, você paga a tarifa convencional. Todo mundo paga a tarifa convencional. De um tempo para cá, existiu essa possibilidade, foi criada essa tarifa branca. O que é essa tarifa branca? É uma tarifa para um consumidor de baixa tensão. Hoje em dia, qualquer consumidor de baixa tensão pode aderir à tarifa branca. Você simplesmente entra em contato com a concessionária. Existe um trâmite, mas também não é nada complicado. Você tem um prazo para você pedir, você tem um prazo, se você quer, me arrependi, não quero mais, quero sair. Você pode sair também, basicamente 30 dias para entrar, 30 dias para sair. E se você sair, você tem uma carência para, agora quero voltar. Você tem uma carência, um período basicamente de 180 dias para você voltar à tarifa branca, caso você tenha desistido. Mas o que é a tarifa branca? A tarifa branca, ela, ao invés de cobrar um valor fixo no seu consumo, independente da hora do dia, a tarifa branca você tem três tarifas durante o dia. Uma tarifa no horário de ponta. O que é o horário de ponta? É onde o sistema elétrico, a rede de energia da concessionária está muito sobrecarregado. Então ela cobra um valor acima do normal para você usar energia nesse horário, porque ela vai ter que fazer investimento,
né? É um horário que ela não gostaria que você estivesse conectado. Então, o ideal é você não usar energia na hora de ponta, mas é o horário que você está chegando em casa, né? As pessoas estão chegando em casa, o comércio ainda está funcionando, a iluminação pública começa a acender, a indústria ainda está funcionando, então o consumo de energia, de uma maneira geral, ele aumenta muito, então ele sobrecarrega o seu sistema elétrico. Então, para evitar, vamos dizer assim, desmotivar você a usar energia nesse horário, é cobrado uma tarifa maior. O horário intermediário é próximo do horário de ponta, o sistema ainda está sobrecarregado, mas está começando a se aliviar, né? Então já existe a possibilidade da sobrecarga diminuir, então essa tarifa é um pouco acima do normal, mas ainda não é tão alta quanto o horário de ponta, né? O valor intermediário. E o horário fora de ponta é o horário que o sistema está mais tranquilo, não está sobrecarregado, a disponibilidade está alta, então o ideal é você utilizar a energia nesse horário, fora de ponta. Nesse horário fora de ponta, como eu disse, o sistema está sobrecarregado, então a tarifa ela é menor do que a tarifa convencional. E um detalhe interessante que nos dias de feriados nacionais e finais de semana, todo o período, o dia inteiro, é horário fora de ponta. Como eu falei, no horário fora de ponta você tem uma tarifa menor do que a tarifa convencional. Isso já é uma dica, né? Se você tem eu conheço, ao lado da minha casa tem um restaurante que só funciona final de semana. Fica fechado a semana toda, final de semana ele funciona. Então ele só consome energia no horário fora de ponta, que ele só funciona no sábado e domingo. Se esse cliente resolver mudar a sua tarifa, migrar para a tarifa branca, ele já vai ter um benefício sem fazer nenhum investimento, porque ele vai estar sempre consumindo uma energia mais barata. Então isso é uma atividade que você pode providenciar caso faça sentido no seu perfil de consumo. Explicando um pouco melhor, né, isso aqui são dados da Light, aqui na concessionária do Rio de Janeiro. O horário fora de ponta é até às 17h30, né, onde você ainda tem sol, a iluminação pública ainda está desligada, as pessoas ainda estão trabalhando, estão chegando, começando a sair do trabalho para ir para casa. Então esse horário a rede está mais aliviada, então o horário tem uma tarifa menor. Entre 17h30 e 20h30 é aquele horário que eu falei, né? Você começa a chegar em casa, a iluminação pública acende, a comércio ainda está funcionando, o shopping, né, principalmente, a indústria ainda está funcionando, então você tem uma sobrecarga na rede, então o ideal é que você não utilize energia nesse horário. Por conta disso, pode desmotivar, né, você usar energia, a tarifa é mais alta, e é bem mais alta. O horário intermediário, no caso aqui dessa concessionária, é de 20h30 às 22h30, e a partir de 22h30 até 17h30 do outro dia, volta o horário fora de ponta. Isso varia de concessionária para concessionária, mas não varia muito, né? Isso depende da característica da região onde você está inserido. Em relação à tarifa, qual o valor da tarifa? É mais alto ou mais baixo? Vamos mostrar aqui. A tarifa convencional, se você não migrar para a tarifa branca, você está nesse patamar aqui, né? A tarifa você pode ver. Aí dando exemplos numéricos para você entender melhor, nesse caso aqui eu peguei um exemplo de uma concessionária, mas isso é mais ou menos parecido para todas elas. Você tem uma tarifa convencional aqui de quase R$1 por kWh, 0,93 centavos. Nesse caso aqui, a tarifa fora de ponta é 81 centavos. Basicamente, nós estamos falando de 10% a menos, né, a grosso modo, né? E a tarifa no horário intermediário é 1,13, é basicamente 10% acima. Então você tem no horário fora de ponta 10% abaixo, no horário intermediário 10% acima. E no horário de ponta? No horário de ponta você tem um valor bastante significativo, que é basicamente o dobro. Então, em resumo, no horário de ponta você tem uma tarifa que é o dobro da convencional, no horário intermediário 10% acima e no horário fora de ponta 10% abaixo. Vale a pena migrar ou não vale a pena migrar? Vai depender do seu perfil de consumo. Isso você vai ter que fazer uma análise ao longo do mês para ver onde está o seu consumo. Está no horário, o máximo do seu consumo, né? O grosso do seu consumo está no horário fora de ponta, no intermediário e na ponta. Para exemplificar isso, a gente fez uma medição aqui. Isso aqui é um restaurante que funciona até só almoço, no final da tarde, e ele começa a fechar no final do dia.
durante toda a semana. E tem períodos aqui que ele fica fechado. Você tem um consumo fixo aqui embaixo, né, basicamente nessa linha 20 aqui, ó, porque ele tem uma câmara frigorífica, né? A câmara frigorífica fica ligada direto, independente se o estabelecimento está aberto ou fechado. Existe uma carga fixa aqui que compõe o perfil de consumo dessa unidade. Então vamos fazer um zoom aqui para mostrar um dia só, né, um período desse, e fazer essa análise, né, se vale a pena ou não. Então a gente fez isso, né? Então você tem aqui até 17h30, você tem horário fora de ponta, então você vê que o consumo é mais elevado nesse horário, depois começa a desligar tudo, só que ele não desliga exatamente às 17h30, né? Parte do consumo ainda fica ligado no horário de ponta, que é aquele horário com a tarifa é quase praticamente o dobro. E depois disso você tem um consumo mais baixo ali, que é basicamente o consumo fixo, como eu falei. E depois disso, né, depois do horário de ponta, entra o horário intermediário, e depois das 22h30 volta o horário fora de ponta. Então, para esse cliente específico, isso não quer dizer que vai acontecer para todo mundo, você tem que avaliar o perfil do seu consumo. Nesse caso específico, a mudança para a tarifa branca sem fazer nenhuma ação adicional já te proporciona uma economia de 4,4%. É pouco? É pouco? Não sei se é pouco, dependendo da sua conta, né? Você tem, sem nenhum investimento, eu acho que vale a pena você fazer essa migração. Mas se você percebe que no horário de ponta ainda tem um consumo alto, né? E a gente fez uma outra simulação deslocando metade desse consumo alto da ponta para o horário fora de ponta, né? Aí você tem algumas ações, né? De você ter que desligar algum equipamento, né? Ligar ele antes, desligar antes também. Então foram identificadas algumas oportunidades de ação do usuário, onde metade desse consumo na ponta foi deslocado para fora de ponta. Então, se ele adotasse essas medidas, essa economia seria até maior, né? Deslocando esse 50% do consumo fora de ponta, aí, de ponta para fora de ponta, e usando a tarifa branca, a economia aumentou para 6,7%. Então, é uma oportunidade que é interessante, e caso vocês não tiveram a oportunidade de entender essa tarifa branca, eu espero que essa explicação tenha esclarecido. Para consumidor de média e alta tensão, como eu falei, né, você já tem um nível de complexidade bem maior, né, que você tem a tarifa chamada hora sazonal, que ela é verde ou azul, não é mais convencional branca, agora é outra categoria, verde ou azul. Tem horário de ponta e fora de ponta, isso vai depender da demanda do consumo, né? Você tem a demanda contratada, você tem que contratar uma quantidade de potência, vamos chamar de energia para ficar mais fácil de entender, uma determinada potência energia que você tem que contratar da concessionária e você paga todo mês, independente se usar ou não, e se você ultrapassar esse valor você paga uma multa. Tem a possibilidade de você migrar para o mercado livre, né? Consumidores nessa faixa de média e alta tensão tem a possibilidade de migração para o mercado livre, mas esse assunto aqui específico para consumidores em média e alta tensão, ele vai ser alvo de um próximo episódio específico sobre esse tema. Então, se você tem interesse nesse tema, aguarde o próximo episódio. Um próximo assunto no seu dia a dia, né, voltando para a nossa prática do dia a dia, seria acompanhar o consumo, né? Isso é simples, você coloca o seu consumo num gráfico, né? Essas informações dos 12 últimos meses tem na sua conta de energia, então, mas tem números, né? Você colocando e simplesmente migrando esses números para um gráfico simples, você consegue entender, né, como é que é o perfil do seu consumo. Você consegue identificar que, janeiro, nesse caso aqui, janeiro meu consumo é muito alto, e você precisa entender por que é muito alto. É porque é verão, o ar-condicionado funciona muito, fica um horário de funcionamento mais amplo, então você tem que analisar essas informações aqui, você consegue com isso fazer uma validação se deveria ser alto mesmo, deveria ser baixo. O período de abril aqui começa a ficar fixo, por quê? Então você, analisando essas informações, você consegue fazer essa análise um pouco mais detalhada. A gente tem aqui também a distribuição no consumo, se você for um pouco além, né, se você conseguir fazer uma medição individualizada dos seus equipamentos, né, você fazer o rateio interno, quem consome mais dentro da sua instalação, né? No caso aqui, isso aqui é um salão de beleza de grande porte,
um trabalho que foi feito, a gente instalou uma medição na entrada de energia e nos circuitos internos dessa instalação. Aí já é uma sofisticação, mas você consegue identificar qual seria o seu maior consumidor. No caso aqui, equipamentos de beleza, 32% não é o maior consumidor. O maior consumidor é o ar-condicionado, com 33%. Então, se você tiver que fazer alguma ação, preferencialmente você vai acionar o ar-condicionado. Vamos ver o que está acontecendo aqui para reduzir esse consumo. Vale a pena mexer nos equipamentos de escritório? Vale a pena, sempre vale a pena. Mas essa participação dele no consumo aqui embaixo é 6,5% só. Então, uma economia de 10% nesse ramo vai te dar 0,6% de economia na conta. Se você conseguir 10% de economia no ar-condicionado, vai significar 3,3% da sua conta inteira. Então, com esse tipo de análise um pouco mais detalhada, você consegue aprofundar um pouco a sua análise. Mas isso, como eu falei, já vai depender de um esforço adicional de trabalhar com equipamentos de medição interna ou de estimativas internas para você fazer essa divisão. Mas isso é importante você saber. Um terceiro item do seu dia a dia é correlacionar o consumo com alguma variável independente. O que é isso? Vamos explicar o que é isso. Esse gráfico aqui explica melhor. Aqui também continua nesse salão, né? Usei esse salão de beleza, como é um salão de grande porte, a gente tem uma característica bastante interessante, tinha muita coisa ali para a gente avaliar, então eu estou usando esses exemplos aqui, mas isso se aplica a qualquer tipo de instalação, né? Então você vê aqui o consumo de energia, né? Você tem essa variação, janeiro, né? Vou fixar em janeiro aqui, você teve um consumo maior, 134 kWh nesse circuito aqui. Então você pode pensar, esse mês consumiu muito, então foi um mês ruim. Então, poxa, o que aconteceu? Como você não está correlacionando com nenhuma variável, essa variável pode ser temperatura ambiente, né, se está calor do lado de fora, pode ser a produção, quantas toneladas de produto eu fiz, quantos litros de bebida eu envasei. Como no caso aqui é um salão de atendimento, né, a gente fez a correlação por quantidade de atendimentos. Quantos clientes foram nesse período aqui de cada mês, né? Isso é uma informação que ele tem disponível lá por conta da ficha lá de pagamento, né? Então a gente fez esse levantamento e colocou essa variável aqui junto, né? Então eu tenho agora na barra vermelha um consumo de energia, que é aquele gráfico anterior, e eu fiz aqui a mesma avaliação para os atendimentos. Você percebe ali que no mês de janeiro ele teve um consumo maior de 134, mas ele atendeu 95 pessoas. Você vê no mês de fevereiro, por exemplo, ele teve um consumo alto também, 112, só que ele atendeu só 60 pessoas. Então faz sentido. Qual o mês que foi melhor ou o mês que foi pior? Você fazendo uma divisão um pelo outro, você consegue calcular quanta energia ele gastou para cada atendimento. Então essa correlação cria esse índice, esse indicador, que a gente chama de consumo específico. Essa barra azul, essa linha azul em cima, é exatamente essa divisão. Você pega o consumo e divide pela quantidade de atendimento de cada mês, você vai ter o consumo específico. Quantos quilowatt-hora eu gastei para cada atendimento? Então você percebe aqui que o mês de janeiro, que era um mês com alto consumo, se você fizesse uma avaliação só com consumo, você ia, poxa, o que aconteceu? Eu consumi muito. Quando você cria esse indicador de consumo específico, você percebe que o melhor mês foi janeiro. O que você poderia achar que estava sendo o pior mês, na verdade foi o melhor, porque eu gastei 1,41 kWh para atender cada cliente. Nos outros momentos, né, você vê em fevereiro, esse índice foi o pior, de 1,87, porque eu fiquei com consumo muito alto e um atendimento muito baixo. Ou seja, os equipamentos, provavelmente aqui o sistema de ar-condicionado ficou ligado o dia inteiro, sem ninguém ocupando o espaço, né, consumindo energia, sem nenhum atendimento. Então isso é uma prática que, no ponto de vista de gestão de energia, é uma ineficiência. Você poderia desligar o aparelho de ar-condicionado em alguns ambientes quando não tivesse ocupado, por exemplo. Então essa informação de consumo específico é bastante interessante. Nos episódios à frente a gente vai falar um pouco mais disso, né, com um nível de detalhe bem mais avançado. Existem metodologias estatísticas para você tratar esses temas,
como eu citei no início, né, MTR é uma das metodologias, mas isso aqui já te dá uma visão clara, né, de como está o seu consumo em relação ao seu principal produto. É importante que você faça essa primeira aproximação. E por último, né, gerenciar equipamentos e espaços, é o que você pode fazer no seu dia a dia. Eu vou trazer aqui com poucos conceitos e muitos exemplos. Né, que eu acho que o exemplo ruim a gente acaba fixando melhor, né? Como não fazer, né? Então a gente traz aqui da nossa experiência aí de centenas de trabalhos já desenvolvidos, a gente tem uma gama de exemplos aqui, que óbvio que a gente não vai identificar o local, mas exemplos aqui não falta de como não fazer. Primeiro deles é escolher o equipamento certo, né? Aqui é um ventilador, isso aqui é uma academia de ginástica, e todos os ventiladores que foram instalados foram comprados com etiqueta em metro B, C, D. Então a primeira providência é você não comprar equipamento com essa categoria B, C, D, porque você precisa comprar equipamento com selo em metro A e selo em metro não, falei errado, etiqueta em metro A e selo Procel. Né? Como a gente falou no episódio anterior, você tem essa possibilidade do selo Procel premiar, destacar os equipamentos mais eficientes, dentro até da categoria de etiqueta A do Inmetro. Mas isso, na realidade, não é o que acontece. Né? As pessoas vão fazer uma aquisição, acham que o preço está menor, né? Um equipamento desse geralmente custa mais barato, e acha que está fazendo um bom investimento. Né? Você na compra você está economizando, mas na conta de energia você vai pagar isso por longo tempo. Então pode ter certeza que não vale a pena economizar para esse tipo de equipamento D, C, B. Né? Isso a gente encontra aqui assim, muito facilmente a gente encontra esse tipo de situação. Isso aqui né, é uma outra academia, não é a mesma que do exemplo anterior. E o que a gente encontrou aqui? Encontramos todas as esteiras ligadas em stand-by e essas televisões ligadas, né, durante todo o dia. Nesse momento aqui que a gente fez esse registro fotográfico, até tinha uma pessoa usando a esteira e uma pessoa usando aquele outro aparelho ali, que é o step, eu acho. Mas na grande maioria do tempo, todos esses equipamentos ficam ligados sem ninguém usando. Esse ambiente fica totalmente vazio, né, durante longo tempo do dia. E com o que a gente fez de simulação aqui? Quanto que energia está sendo desperdiçada aqui? A esteira em stand-by gasta energia? Gasta. A televisão ligada, então, óbvio que gasta, que ela não fica nem em stand-by, ela fica ligada direto. Então a gente fez uma simples conta aqui para o proprietário, né, mostrando para ele, a esteira em stand-by é 5 watts. 5 watts é muito pouco, mas viu quantas esteiras tem, né? Funcionamento das 10 esteiras por 10 horas por dia que a gente estimou o tempo que ela fica ligada sem nenhum tipo de uso, né? E tem momentos do dia então que o uso é zero, você poderia desligar, que não estaria trazendo nenhum incômodo ao cliente. Então esse traz um aumento de R$10,50 na conta. E as televisões? Os televisores, 4 televisores ficam ligados em modo normal, a potência dele 110 watts. Essa conta a gente já aprendeu, né, nos episódios anteriores como é que faz essa conta. O impacto na conta de energia já não é mais R$10, o impacto é de R$92, né, esse tipo de empreendimento. Então desligar esses equipamentos significa uma economia de 1,2% na conta de energia. Poxa, é muito pouco, mas o seu investimento é quase nenhum, né? E fica uma pessoa ali no balcão ao lado desses equipamentos que pode fazer esse gerenciamento de forma até manual, onde você não tem nenhum tipo de investimento. Isso nós estamos falando de um ambiente, né? Quando você faz isso, acontece nos outros ambientes, vestiário, uma série de outros ambientes, e você vai somando esses benefícios, e é assim que funciona a eficiência energética, né? Cada ação dessa conta, e você vai somando, e no final você vai ver como é o impacto na sua conta de energia. Quando você faz somatório anual, então, você vê que você poderia estar até comprando uma passagem para suas férias, baseado na economia anual que você fez nesse tipo de ação, com esse tipo de ação. Isso aqui é uma lanchonete que ele tem os circuitos bastante, vamos dizer assim, né, do que a gente consegue ver aqui, até tá bom, né, esse quadro elétrico tá bom. A gente já viu tanto quadro, vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. E a característica aqui é que ele identificou todos os circuitos. Todos esses circuitos
Isso aqui não é uma lanchonete, não. Isso aqui é um salão mesmo. É o mesmo salão. Você vê que ele tem identificado todos os circuitos. Isso é importante. Eu estou trazendo aqui um bom exemplo. O problema é que não existe uma metodologia para fazer o acionamento desses disjuntores. Como são vários andares, né, os andares não funcionam ao mesmo tempo, deveria ter uma indicação adicional aqui, o horário que cada disjuntor desse deveria ser ligado e desligado. Porque hoje a metodologia que se aplica aqui, a primeira pessoa que chega liga todos os disjuntores, independente se está usando, se não está usando, se tem cliente, se não tem cliente, se tem funcionário. Então essa é a metodologia adotada hoje. Então se você fizer uma adição aqui de uma coluna, um outro cartaz desse indicando qual seria o horário típico, né, de acionamento e desligamento dos disjuntores, você poderia trazer uma economia bastante significativa também, sem nenhum tipo de investimento adicional. Eu estou falando isso de investimento adicional porque a gente está focando aqui no dia a dia, né? Existem outras ações que aí você precisa de uma consultoria, você precisa de um técnico especializado para fazer uma avaliação um pouco mais detalhada. Mas sem esse tipo de ação externa, existem coisas que você pode fazer, né? Por isso que a gente está focando aqui nesse episódio para falar sobre isso. Esse é o salão, como eu falei, né? Você tem vários ambientes, você tem na última foto aqui de baixo, você vê que o ambiente está totalmente desocupado e toda a iluminação, o sistema de ar-condicionado está totalmente acionado. Existem espaços também bastante amplos que você poderia seccionar, como esse aqui, por exemplo, que é um salão menor, mas a iluminação fica acesa e o ar-condicionado fica ligado o dia inteiro e os clientes só começam a chegar ao meio-dia. No horário do almoço que chega um ou outro, final de semana fica bastante movimentado, mas durante a semana, até quinta-feira mais ou menos, esse ambiente fica das 8 da manhã a meio-dia praticamente nessa situação. E se você desligar a iluminação também não é bom, porque o que acontece? As pessoas passam na rua, poxa, o salão fechou, esse estabelecimento está fechado. Então, o que você poderia fazer? Colocar divisórias aqui, fazer seccionamento do ambiente e ligar só a parte da frente. Deixar a parte de trás sem iluminação, sem ar-condicionado, por exemplo. Quando o ambiente for começar a ser movimentado, você abre essa divisória. Isso é muito comum em restaurante, né? Você faz esse seccionamento do ambiente através de divisórias móveis, onde você consegue fazer esse seccionamento também dos circuitos para acender e apagar ambientes que estão desocupados. E não dá essa impressão de que o ambiente está falido, está fora de uso. Né? Isso é uma técnica bastante interessante que você poderia estar utilizando. Isso aqui é uma outra, eu gostaria de chamar a atenção, que são as famosas, não sei como é que na região de você, mas aqui a gente chama de gambiarra. Né? Aqui você vê para ligar uma tomada, ele se utilizou, né, de dois adaptadores e na verdade não precisava, né? Porque essa tomada inicial preta aqui, ela é de 2 pinos comuns, ela entra facilmente naquela tomada. Só que essa aqui é de 20 amperes, né? O diâmetro do pino é maior, então não entra direto lá. Então você teve que usar uma série de adaptadores ao invés de trocar a tomada por uma tomada mais adequada. Eu vou chamar a atenção aqui, isso me remete a instalações elétricas, onde você também tem que ter um cuidado bem adicional com a instalação elétrica. Mexer na instalação elétrica não te proporciona de primeira uma economia de energia. Claro que a fiação é adequada, a bitola adequada vai dissipar menos energia, mas em comparação ao consumo do equipamento, não seria a principal motivação você mexer na instalação elétrica a economia de energia. A principal motivação que você tem que ter é segurança. Né? Se você não vai consumir mais, vai consumir menos, não, mas vai pegar fogo. Entendeu? Então esse tipo de intervenção na instalação elétrica é adequado. Eu não poderia deixar de frisar aqui e trazer alguns exemplos. Né? A gente já encontrou no nosso dia a dia que esse disjuntor estava sobrecarregado, estava abrindo toda hora, estava criando um sério incômodo no funcionamento do ambiente. Então o usuário simplesmente travou ele aqui com arame e ele não abre mais. Então a função dele seria abrir quando a corrente passa do limite dele e agora ele simplesmente não abre mais. A fiação vai ficar totalmente desprotegido. Essa seria uma fiação, né? As pessoas não têm um cuidado aí, você pode ver que
o cuidado é nenhum. Isso aqui é um hospital, né? É o telhado de um hospital. Ou você tem várias opções. Você pode, por exemplo, usar uma câmera termográfica, né? Aquela que vê o calor. Aqui é até complicado você identificar que circuito é esse, de onde vem e de onde vai. Mas com uma câmera termográfica você vê pontos quentes, onde você pode identificar se o perigo está iminente ou você não consegue fazer alguma ação para resolver o problema. Só que câmera termográfica não é um item de baixo custo. Mas existem situações que nem é necessária a câmera termográfica, né? Você vê aqui que a olho nu você consegue ver que aquela porca central já está vermelha, ela está incandescente. O cabo, o conector está totalmente deteriorado. E esse tipo de situação, né, requer uma ação rápida do especialista para poder evitar, não está consumindo energia, não. Até está desperdiçando energia aqui, mas o principal foco é a segurança. Né? Você vai ter um problema muito sério aqui nesse tipo de instalação elétrica se não for bem resolvido. E as gambiarras, elas se proliferam, né? Aqui você tem um circuito onde o fusível central foi inutilizado, e para substituir esse fusível central colocou-se um cano PVC e um cabo, né? Você vê aqui dentro do cano PVC sai um cabo, né? Um fio fixando ali na porca. Então a função do fusível foi totalmente desativada. E aqui o fusível foi substituído por uma porca não, parafuso. 2 parafusos aí que fizeram. E essa imagem pode parecer assim, não, isso é brincadeira mesmo. Não, isso aqui é um caso real de uma instalação que teoricamente deveria estar funcionando de uma maneira adequada. Outra coisa que me perguntam muito, né, qual aparelho consome menos, 110 ou 220? Existe uma lenda do que o equipamento 220 economiza mais energia. Eu fui uma vez dar uma palestra numa cidade do interior. Não que isso aconteça na cidade do interior, acontece na cidade grande, acontece em qualquer lugar, mas lá foi interessante esse caso, porque tinha um eletricista na cidade que estava transformando muitos equipamentos do comércio local em 220, prometendo economia de energia. A gente vai ter um episódio mais à frente sobre economizadores de energia, que a gente não vai falar especificamente sobre isso, mas é um outro assunto. Mas o conceito aqui que foi criado nessa região foi o mesmo, né? Que você passando para 220, você reduziria o seu consumo. E ele fazia isso assim quase que diariamente, né? Mas o pessoal começou a desconfiar porque a economia não estava sendo tão esperado, né? O prometido não estava acontecendo. Aí eu fiz essa palestra lá para o pessoal lá do comércio, da associação comercial, e eu tive que sair da cidade escoltado, porque eu recebi ameaças até desse profissional, da equipe dele, porque eu estava falando uma coisa inadequada, né? Mas vamos lá, é 110 ou 220, que consome menos, né? Como é que você vai entender isso? Na verdade, aí eu fiz um exemplo aqui no chuveiro elétrico. Peguei um chuveiro elétrico qualquer, né, 220, né, vou mostrar aqui 220, a potência desse chuveiro é 4.600 watts. Ele pede uma proteção de 25 amperes, um cabo pelo menos de 4 milímetros quadrados de diâmetro, de área. E um outro chuveiro com a mesma potência, 4.600 watts, mais 127 volts. Né? 110 e 127, as pessoas precisam entender que hoje em dia é mais a mesma coisa. Né? O certo é 127, mas todo mundo fala 110, nós vamos usar aqui o linguajar popular de 110, mas na verdade é 127. Com a potência de 4.600, aí ele pede um disjuntor de 40 amperes, um cabo mais grosso de 6 milímetros quadrados. Mas qual consome mais? Como é que eu calculo o consumo de cada um? Eu tenho aqui o primeiro de 110, 127, o segundo 220. Para calcular o consumo de energia, eu preciso multiplicar a potência vezes o tempo. Isso a gente já viu no episódio anterior. Vamos considerar aí 5 horas de banho por mês. Uma família de 4 pessoas, né? Isso é uma média para fazer essa comparação. Então, energia quilowatt e vezes o tempo quilowatt-hora. Então, fazendo a conta o primeiro chuveiro, 4.600 watts, vezes 5 horas, te dá uma energia de 23.000 watt-hora por mês. Seria 23 kWh por mês.
E do lado de 220, eu vou pegar o mesmo valor, a potência que é a mesma, 4.600 watts, vezes 5 horas, vai dar os mesmos 23 kWh por mês. Ou seja, o consumo é o mesmo. O que eu quero mostrar aqui para vocês de uma maneira muito prática, muito simples, né? O consumo de energia não depende da tensão 610, 220, depende da potência. A potência que vai me gerar esse consumo de energia. O que influencia na tensão? A tensão, se eu usar uma tensão maior, uma voltagem, uma tensão maior, 220, a corrente fica menor. Como a potência é o produto das duas, da tensão vezes a corrente, no final da conta vai dar a mesma conta. Eu aumento a tensão, mas eu diminuo a corrente. Então o produto vai dar o mesmo. Você pode perceber que no chuveiro da direita, 220 volts, né, apesar da mesma potência, como a tensão é maior, a corrente é menor. Ele está indicando um disjuntor menor e está indicando um fio mais fino. Ou seja, ao usar 220, dependendo com a mesma potência, óbvio, estou comparando a mesma potência, o que você consegue fazer é reduzir a circulação da corrente no fio. Você pode usar um fio mais fino, ou se o fio já tiver instalado, ele vai ficar menos sobrecarregado. Vai reduzir o risco de um acidente no seu circuito elétrico. Basicamente é isso que acontece. Tá? Então, se você olhar aqui na tabela do Inmetro, aqui que faz a medição, né, você vai ver o consumo de energia aqui do chuveiro, 110 ou 127, 220 é a mesma coisa. É a mesma potência, mesmo tempo, o mesmo consumo. Então, essa questão de o 220 gasta menos do 110 não é uma lenda verdadeira. Como diz hoje em dia, né, é fake news. Isso aqui é um exemplo que eu trouxe daquele salão que eu comentei com vocês. O que é isso? Isso é um espelho, que o espelho está espalhado em todo o salão. Né? A iluminação, vou falar depois, vai ter um episódio específico da iluminação, mas eu queria trazer esse exemplo aqui de gerenciamento de equipamentos e espaços. O que tem nesses espelhos aqui? Se você olhar em cima do espelho, você tem uma luz saindo de trás do espelho. Né? Esse espelho é afastado da parede, e aí ele tem uma iluminação na parte superior e na parte inferior. Né? Essa iluminação é decorativa, simplesmente decorativa. Né? Se você for olhar dentro, você tem uma lâmpada, no caso aqui é uma lâmpada fluorescente tubular, várias lâmpadas inclusive, dentro desse recuo aqui do espelho, para dar esse ambiente, esse efeito luminotécnico na parte superior e na parte inferior do espelho. Aí eu perguntei para a proprietária o que ela achava disso. Ela acha bonito. Né? Ele dá uma destacada, ele tira o espelho da parede, né? É bonito. Aí eu fiz a segunda pergunta: você sabe quanto custa isso? Ela falou: não sei, não tenho a menor ideia quanto custa isso. Aí eu fiz a conta para ela. São 13 espelhos com 6 lâmpadas e um espelho maior com 8 lâmpadas, no total de 86 lâmpadas que fazem essa decoração do ambiente. Esse ambiente fica ligado, fica funcionando 11 horas por dia, né? Como eu mostrei lá naquele quadro inicial do disjuntor, a pessoa chega e liga tudo, né? 20 dias por mês, né? Ele funciona, tem, acho que segunda-feira ele não funciona, e gasto com energia elétrica, fazendo uma conta simples, eu cheguei para ela e mostrei que só esses espelhos te dão um aumento na conta de energia de R$ 412,97 por mês. Depois que eu mostrei essa conta para ela, e depois eu fiz a questão de multiplicar por 12, para ver um anual, né? Nós estamos falando aí de mais de R$4.000 por mês, por ano. Isso, como eu falei no início, isso te paga uma passagem de férias, umas boas férias, inclusive para a Europa. Né? Você consegue ir e voltar com esse gasto que você não teve aqui com esse espelho. Né? A decisão dela foi desligar todas as lâmpadas. Falou que não vale a pena esse luxo, esse benefício, essa decoração, não paga, esse valor não paga essa beleza. Né? Então é importante, né, mostrar isso para o cliente. A decisão é dele também, né, não é sua. Né? Ele que vai saber, não, eu gosto, eu estou disposto a pagar por isso. E aí ele faz a decisão dele, se vai ligar, vai manter ou não vai manter. O nosso papel é fornecer essas informações. Aqui a gente tem também um ambiente, como eu falei, totalmente desocupado, luz acesa, ar ligado. E esse equipamentozinho aqui, que é negócio de cera, né, para derreter cera, também ele fica ligado o dia inteiro. Né, e tem uma potência de 100 watts, não é uma potência desprezível. Como eu falei no início, você vai somando esses
pequenos desperdícios, no final você vai ver que essa conta, né, é bastante significativa. Aqui um outro ambiente também, né, ar-condicionado ligado, iluminação, televisão, essa maquininha aqui também fica ligada. Você tem uma potência até maior, a outra era de 100 watts, essa é de 150, e fica ligado o dia inteiro, independente se tem cliente ou não. Então esse é o monitoramento. Aqui é o boiler de aquecimento. Você vê que o boiler, ele é até um boiler um bom boiler, só que toda instalação de água quente não tem isolamento térmico. Se encostar a mão aqui, inclusive você consegue se acidentar aqui, se você tem o acesso restrito, mas para quem acessa aqui, você vê que tem chinelos ali guardados do lado, é um acesso dos funcionários. Se ele encostar a mão ali naquele cano, que tem uma temperatura muito alta, ele leva uma queimadura, né? É um ambiente. Mas além disso, você está desperdiçando, que é um boiler elétrico, você está desperdiçando energia que ela está sendo dissipada pelo cano, né? Então, totalmente sem nenhum tipo de isolamento térmico. Isso é uma coisa que você precisa ver também no seu dia a dia. Outra coisa é ar-condicionado, a limpeza dos filtros do ar-condicionado. Você vê isso aqui, ar-condicionado de janela. O filtro frontal totalmente bloqueado através da poeira. A saída também à direita ali com teias de aranha. Esse equipamento está em funcionamento. E o que acontece com esse filtro sujo? Né? O ar não entra, né? O objetivo do ar é entrar por esse primeiro compartimento aqui da esquerda, ser refrigerado e sair pela direita, geladinho. Se ele não consegue entrar, ele não é gelado e não sai. Então, esse filtro sujo é uma prática, né? A gente tem vários exemplos aqui. Isso aqui é um filtro de um split. Ali no primeiro é de um ar-condicionado de janela e aqui de um split. Você vê que o nível de manutenção aqui é praticamente inexistente. Aí você tem que limpar, além do filtro, você tem que limpar internamente, né? Antes era assim, se você mandar limpar, ele fica assim, através do sujeira, e fora os outros malefícios, né? Questão de fungo. Comentando aqui, mas a gente está comentando só a questão da energia. E uma coisa que você precisa também adotar no seu dia a dia é avisos, né, de apagar a luz, economize energia. Isso é importante. Faz efeito, só que existe uma informação adicional. Troque esses adesivos de tempos em tempos, que as pessoas começam a vê-lo no início que você instala e depois isso passa despercebido durante o dia a dia. As pessoas se acostumam com isso. Se você trocar isso de vez em quando, troca de cor, bota um outro amarelo, depois bota um azul, um vermelho, as pessoas começam a perceber isso e começam a entrar na rotina. Então isso é uma ação do seu dia a dia que você pode fazer também. Então esse episódio mostrou para vocês aí essa questão de gestão de energia, como você pode já começar a fazer a sua atuação. Espero que vocês tenham gostado aí e nos próximos episódios a gente vai entrar em detalhes um pouco mais técnicos para você poder aumentar ainda o seu nível de eficiência. Muito obrigado, um grande abraço a todos.